Olá, hoje nós estamos aqui com o Fernando Turíbio, da Papel Estilo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância do convite no casamento. Certo. Bom, o convite é um dos itens super importantes, né, dentro do casamento. Ele é o primeiro convidado, ele é o primeiro contato do convidado com a festa. E a gente tem essa missão de conseguir realmente transferir de como que vai ser aquela festa. Então, se ela vai ter um estilo mais tradicional, se ela vai ter um estilo mais moderno, de acordo com as características que a gente fizer o convite, a gente já vai passar essa ideia de como é que vai ser, né? Não é um item muito fácil de ser escolhido, porque tem uma variedade muito grande, então não é muito fácil comprar convites, né? A pessoa não é uma coisa que está acostumada a fazer. Então tem certos cuidados que devem ser tomados, e a gente vai falar, né, de tudo isso, espero conseguir passar tudo que eu tenho de experiência, para que a nossa missão seja cumprida, que é de oferecer o convite ideal para o casamento em questão. Eu acho que uma das grandes dúvidas é como eles calculam a quantidade, né? A quantidade é um item que é bem polêmico, porque a gente, como função vendedor, parece que a gente está querendo vender mais convites do que, na verdade, são necessários. Mas durante o processo de compra, né, a lista de casamento ela não está muito bem finalizada. Então a gente pede que a margem de segurança sempre seja respeitada, que é de 20% do número de convidados. E nem sempre o cliente entende isso. Às vezes ele quer fazer uma aposta com a empresa, assim, ele não entende que depois, para o processo gráfico em si, fazer poucas unidades do convite fica muito mais caro do que se ele comprar já com uma reserva de 20%. Então a gente tem uma regrinha básica que não falha, a gente pega o número de convidados, multiplica por 2, aliás, divide por 2 e soma 20%. Então quer dizer, quando a gente tem 200 convidados, a gente fala a regrinha 200 dividido por 2, que são 100, mais 20%, que são 20 convites. Então para uma festa de 200 convidados, 120 convites são indicados. E geralmente quando eles fazem a conta da lista, eles veem que mais ou menos que eles são de uns 100, 105. E aí você fala 120, ele fala, opa, peraí. Tá querendo ganhar esse. E na verdade depois, quando vai chegando mais pra frente do evento, às vezes até falta. Fica bem em cima essa conta. Então a nossa recomendação, não é nem uma sugestão, é uma recomendação mesmo. A gente praticamente exige que sejam comprados esses convites. Tem até uma estatística na nossa empresa que mais de 40% compram convites num segundo momento. Quer dizer, às vezes até com a própria margem ainda falte. Né? E daí o valor unitário fica bem maior, e em vez de economizar, acaba gastando mais. Não vale a pena. Falando em tempo, quanto tempo antes eles devem procurar para fazer o convite? O cronograma, né, da festa pro casamento, assim, pro convite para todos os convidados, a gente recomenda 6 meses, né? Como o processo de escolha às vezes depende de algumas informações, então nem sempre tá definido horário, às vezes fica alguma coisa para ser definida mais para frente, então a gente pede que venha pelo menos com 6 meses, para que até 4 meses a gente consiga já mandar imprimir, né? Que aí fica um processo de desenvolvimento de arte. Isso é super rápido, né? Depende mais das informações dos noivos do que do trabalho nosso mesmo. Agora, pensando já pelos outros produtos, né? Por exemplo, no primeiro contato que o noivo deve ter com a nossa empresa, eu já sugiro que seja entre 12 e 9 meses, porque aí tem uma série de outros produtos, save the date, caixa de padrinhos, que eles vêm antes do convite. E hoje, você acabou de falar, além do convite, a gente tem vários itens, né? Eu queria que você falasse um pouco desses itens. Tá. Pré-festa, né, envolve o save the date, que é o primeiro item, então a partir do momento que se define o local, a data, eu acho importante, principalmente quando vai fazer um casamento que seja uma data, por exemplo, emenda de feriado, ou que seja um casamento fora da cidade, por exemplo, para que tenha um planejamento sobre o evento. Aí depois a gente vem com uns convites especiais para padrinhos, que a gente desenvolve caixas personalizadas, né, que são verdadeiros presentes, para depois chegar no convite. Então esse é o pré-festa, né, que a gente chama. Esses são os itens que a gente entende até que são necessários e indispensáveis, tá? Depois desses itens vem a parte de cerimônia. Então tem uma papelaria já desenvolvida que são lágrimas de alegria, caixas para Alex, por exemplo, quando a gente tiver uma cerimônia no campo ou na praia, esse tipo de produto. Depois a gente tem a parte de festa,
que aí tem toda a parte de animação, então a gente tem bastão de LED, tem as plaquinhas para as fotos, adesivo de pista de dança. Para a parte sobre a mesa, né, tem os reservados, os menus, quer dizer, tem muitos produtos, tem balões, eu não vou lembrar de todos aqui. As águas. Tags de carro, né? Para saída tem tag de carro, tem as mini águas personalizadas, tem as lembrancinhas com amêndoas, que a gente tem mais de 3 tipos de lembrancinhas. Então, ao todo, acho que mais de 200 itens que podem ser oferecidos no casamento. Então, tudo isso com a mesma identidade que foi criado junto com isso. E o que é legal, né, além de respeitar a identidade, é criar também produtos novos. Então, por exemplo, tem gente que quer dar uma lembrança, que é um CD, fazer uma caixa personalizada já em papel legal, né, transformar algumas ideias para a parte de papelaria mesmo. É bem legal. E a calígrafa, Fernando, ainda está em uso? O pessoal tem utilizado? Ou qual é uma alternativa para a calígrafa, se eles não quiserem? Eu sou suspeito para falar porque eu valorizo muito a caligrafia. Realmente eu acho que é um serviço que agrega valor ao convite. Então a gente sempre recomenda a caligrafia, a não ser por 2 motivos, né? O financeiro, porque a alternativa do tag é um pouco mais barata. Então, é uma opção viável em relação financeira e em relação a prazo também, quando tem um noivo que já está muito em cima da hora, a gente recomenda o tag porque também é mais rápido de fazer. Ele tem um outro benefício, o tag também, que, por exemplo, se a gente tiver uma lista fechada e manda fazer os tags, é diferente do que mandar fazer os nomes dos calígrafos. Então, a gente não perde um convite caso queira mudar o convidado. Por exemplo, o tag e substitui o tag. Um casal que se separe, por exemplo, você precisa mandar 2 convites ao invés de 1, como estava contando antes, você não perde os 2 convites, então só faz a mudança do tag. Mas a caligrafia, ela tem mais ou menos um prazo de 15 dias, na grande maioria. A gente já trabalha com calígrafos super experientes, não tem esse problema de erro, de quantidade adicional para calígrafo. Não é uma questão que nos envolve muito isso, é bem tranquilo. E também não é tão diferente do preço do tag. Então é uma coisa que a gente recomenda bastante. Eu gosto. Acho que tradicional, né? Acho que valoriza o convite, né? Acho. Dá muita diferença. É assim. Falando então agora de coisas, novidades, tendências que a gente tem por aí. Eu sei que tem o tradicional, mas sempre tem gente buscando alguma coisa nova. Hoje a gente se curva para que tenha interatividade, né? Para que não seja um convite comum. Então, assim, as nossas novidades, os nossos lançamentos, eles estão sempre baseados na interatividade. Então, recentemente a gente criou aquele que era com lápis de cor, um kit de lápis de cor, para que os convidados façam a pintura deles no convite e depois usem a interatividade para postar e criar um campeonato de pintura, por exemplo, no convite. Isso fez bastante sucesso, foi o nosso primeiro, assim, mais interativo. E agora a gente lançou também recentemente o convite com o aplicativo, né, que a gente usou o Lejur, que é um aplicativo de casamento mesmo, onde o convidado tem acesso a um conteúdo exclusivo. O que é legal disso, né? É uma oportunidade do noivo conseguir falar diretamente com o convidado, não só o convidado ler o convite, né? A gente consegue, a partir de uma imagem, pode ser uma foto, um monograma, ou mesmo alguns detalhes do texto, fazer com que ela seja escaneada e reproduza um vídeo. Então, no caso, a gente criou a gente pegou um casal e fez ele falar realmente com o convidado, né? Você está convidado para ir para a minha festa no dia tal, tal e tal. Quer dizer, isso deixa uma coisa até mais próxima. Tem gente que fala, acho que vou fazer só para os padrinhos, porque fica tão próximo que é uma coisa legal assim de ser oferecida, tá? Então, todos os nossos lançamentos eles estão caminhando para a interatividade. Esse é o caso legal. Já para o tradicional, eu sou super fã também, eu acho que nunca sairá de moda. Eu acho que a gente teve algumas mudanças, né, do passado, por exemplo, na época dos meus pais, de 30, 40 anos atrás, teve pequenas mudanças em relação ao convite tradicional. Hoje eu acho que tem um pouco mais de toque de estampa, um pouquinho bem sutis, assim, detalhes sutis, mas que são diferentes. E a gente tem um pouco mais de recurso mesmo, né? Então, as impressões hoje, que são 6, 7 tipos diferentes de fazer com relevo para cima, de fazer com relevo para baixo, de usar moldura ou não usar moldura. Isso tudo a gente só ganhou, né? São processos novos e o convite tradicional, para mim, ainda é o mais luxuoso. Se possível, tem aquele lacre metálico hoje que é um sucesso, bem bonito, o pessoal usa até como marcador de livro depois.
E é lindo, tem feito bastante sucesso. Dá para fazer o tradicional com um toque moderno, né? Você consegue pôr um fechamento diferente, uma fita, alguma coisa que transforme, né? Sim, eu acho que até são os mais vendidos hoje, né? Você pegar realmente aquele convite que era super clássico, super clean, dar um toquezinho para ficar bem personalizado. Então, às vezes combinar com alguma toalha que vai ser na mesa, ou alguma imagem. A gente tem casos assim que tem a cerimônia em sítios, o próprio Serra do Mar que tem as árvores. Tem muita gente que quer combinar e já fazer uma imagem naquele convite para que fique personalizado e para que as pessoas já saibam como é que vai ser um pouco a cerimônia, né? Já até interfere de como é que elas vão ser vestidas. Bom, convite envolve bastante coisa. É o começo de tudo, na verdade. De tudo, né? A gente brinca porque o pessoal às vezes vem com o argumento de não vou investir muito em convite, porque uma que já, quando chega, já chegam com um orçamento mais apertado, né? E outra porque todo mundo vai jogar fora. Mas se você for pensar assim, também o casamento inteiro praticamente, depois do casamento não tem mais validade. E o convite, ao contrário, né, dos outros itens, por exemplo, decoração, ele é uma coisa que fica, né? Acho que foto, vídeo, convite, a expectativa é diferente. Então, é legal você ver a reação de quem recebe o convite a primeira vez. Todo mundo está contratando muitos serviços e quando recebe o convite, que é a primeira entrega que ele tem, a primeira coisa real, ele se emocionou muito. Por isso que é gratificante trabalhar. A primeira coisa da festa que chega nas mãos deles, né? Quando eles começam a ler, assim, esse é o meu, agora não tem mais como pedir, agora. Dá uma emoção. Agora é de verdade, né? Parece isso. É isso mesmo. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer ter você aqui. Legal. E até a próxima, gente.